Olá, olá, sejam muitos bem-vindos. Ed já entrou aí, Musicande, Maicon. Olá, Ju já entrou. Ale, Suzy. Bem-vindos. Ju, me manda o convite. Foi? Vai dar. Oi, oi, oi! Oi, agora tudo ok. Ah, Me porém, escuta, Ju? tempo. Não tá vendo? Não, tua tela tá preta. Ué. Pessoal que está nos assistindo, oi, oi, oi! Nos deem um feedback. Vocês estão vendo e ouvindo bem? Ou é só para mim aqui que tá aparecendo preto? Aqui pra mim tá normal, Ju. Quer tentar entrar e entrar de novo? Pode. Deu certo? Mesma coisa. Ué, Pode melhorar. vamos ver. Aqui a princípio tá tudo ok. Pessoal que está nos assistindo, consegue nos dar um feedback? Consegue nos dizer se estão vendo e ouvindo bem, por favor? Pessoal, quem está online conosco consegue enxergar a Júlia, escutar a Júlia. Mas é a tua tela que tá preta para mim, não é eu. Tudo ok, as duas, voz e vídeo. Tá. Então, é só pra ti, Ju. Obrigada, Ed. Então eu vou ficar sem te ver e a gente vai fazendo. Vamos lá, então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre transformação em ação, sobre o propósito da clínica. Vocês vão poder nos conhecer um pouquinho mais por trás das telas, né, Ju? E quando a gente fala em transformação, engloba muitas coisas. Então, a transformação ela é feita tanto no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, profissional. E nós passamos recentemente por uma transformação grandiosa aqui na clínica. E a Ju já é muito bem conhecida pelos nossos pacientes aqui. E hoje ela está à frente junto comigo como sócia. E nós estamos passando, vivenciando momentos de transformação. E toda essa
transformação certamente vai refletir no nosso trabalho, já está refletindo muito no trabalho e na nossa entrega para com os pacientes, visto que a nossa missão, né, Ju, da clínica, justamente ser a clínica Oasis, é essa, de trazer um refúgio para as pessoas, trazer um ambiente acolhedor, de paz, de descanso, de recarregar as energias. Exatamente. Então, sejam muito bem-vindos por aqui, pessoal. A gente está muito feliz de estar abrindo essa live, de estar aqui com vocês hoje. Tudo nas nossas vidas está mudando o tempo todo, né? Nós estamos em constante transformação a todo momento. Quer a gente queira ou não, né? Mas nada é estático nas nossas vidas. E já que nós temos essa mudança que é natural, por que não colocar uma pitada de consciência para que as transformações sejam para coisas grandiosas das nossas vidas, né? Isso envolve os passos que a gente dá. E isso é uma das coisas que nós estamos vivendo, né? Aqui na Oasis, como a Ellen falou, recentemente, então, entrei como sócia proprietária aqui da clínica. Eu já atendia há mais de um ano aqui, então, eu já estava bastante familiarizada com o ambiente em si, já tinha um carinho imenso, né? Foi quando surgiu a oportunidade e tudo estava alinhado para essa escolha. E são escolhas que criam mudanças, que criam transformações. Então, trazendo todo o meu conhecimento, trazendo toda a minha disposição também de expandir ainda mais esse lugar que é tão querido pelas pessoas que frequentam aqui, é justamente para isso, né? Para que as pessoas possam saber que elas têm um lugar que elas podem ir e que todos os profissionais serão voltados para a maior contribuição possível para a pessoa. Que a pessoa possa sair daqui infinitamente melhor do que chegou. E a transformação é uma das coisas que se baseia muito do nosso trabalho, do que a gente entrega aqui. Desde enquanto missão, como a Ellen falou, da clínica, quanto nos nossos serviços, né? No que a gente faz. A gente prioriza muito que tudo que a pessoa venha buscar seja um resultado duradouro, né? Então, a gente acrescenta bastante a consciência, tudo que a gente pode trazer, né, de reconhecimento e conhecimento sobre a nossa própria realidade, a nossa própria vida, mudanças a serem feitas, comportamentos a serem adotados, hábitos a serem adotados para que essa transformação seja duradoura, perdure, né? Exatamente, muito bem. Eu me sinto muito feliz, né, por estar vivenciando esse momento. E a Joa tem um propósito muito parecido, nós duas, né, temos o mesmo propósito que é esse. E a gente trabalha muito com essa expansão, né, com essa mudança de consciência, que é algo que eu vejo como um fator primordial quando a gente fala de tratamento estético, né, de tratamento do corpo e da mente, porque a nossa mente vai reagir ao nosso corpo, o nosso corpo vai reagir à nossa mente. Então não tem como desvincular isso. E muitas vezes, né, a maioria das situações delicadas que a gente vivencia, elas partem da forma como a gente pensa, né, sobre isso, como nós pensamos sobre as nossas ações diárias, sobre como a gente se vê. E o importante é tomar sempre uma decisão, né? Dar aquele passo, o primeiro passo. Depois que o primeiro passo é dado, as coisas vão acontecendo e vão se transformando. E é justamente por isso. A transformação ela deve seguir através de uma ação contínua todos os dias. E se vocês repararem, a palavra transformação, ela já carrega junto com ela a palavra ação, né? Toda transformação vem com uma ação desbloqueia transformações. E a gente pode observar que as mudanças, elas são naturais, né? Que a gente está vivendo e tudo está mudando o tempo todo. Mas se a gente não tomar frente, não estar presente nas nossas escolhas, no que a gente escolhe para as nossas vidas,
o que acontece? A gente se torna efeito das coisas como elas se mostram para nós, né? Então, a gente, por exemplo, deixa as crenças, os pontos de vista sobre envelhecimento, as considerações sobre envelhecimento tomar conta. E aí o nosso corpo trilha um caminho em que ele realmente envelhece, que ele realmente vai para uma decrepitude e tudo mais, né? Mas se nós temos o privilégio, o poder de escolher, por que não acrescentar uma consciência nas nossas ações para que a gente leve essas transformações para coisas que fazem mais sentido para nós, né? E aí, a partir disso, a gente gerar transformações conscientes, que nós sabemos que à medida que nós amadurecemos, algumas coisas podem ocorrer ou não, de acordo com os nossos hábitos, de acordo com o nosso estilo de vida, que a gente sabe que hoje o estilo de vida ele é muito mais importante do que a própria genética, que a genética não é um fator que determina o que vai acontecer ou não, por exemplo, com a nossa saúde, com o nosso corpo. E ela é desbloqueada pelo nosso estilo de vida. Então, tem que ver também com essas transformações. Se a gente tem consciência disso, a gente não precisa, muitas vezes, ter ou manter hábitos, estilos de vida que vão nos prejudicar, que vão desencadear, desbloquear os genes de alguma patologia, uma doença que possa estar na sua genética, né? Como pode melhorar. Exatamente. Sabe que muito paciente chega com o relato da genética, né? Muitos pacientes falam, mas é genética, o meu pai, minha mãe, minha avó, bisavô. Mas hoje nós já temos muitos estudos que comprovam isso, que essa questão, a desculpa da genética é uma bengala, né? Porque, na verdade, nós podemos mudar tudo isso. A gente consegue reverter essa situação e fazer que a nova geração seja diferente. E muito importante isso que tu trouxe, né, Ju? Porque nós temos domínio sobre a nossa própria vida. Então, nós podemos realmente fazer escolhas mais assertivas, né? E ter essa mudança de hábito, que nós sabemos que não é algo muito fácil, né? Mas não é impossível. E a partir do momento que a gente consegue colocar na nossa rotina, conciliar tudo que precisa ser feito, as mudanças acabam ocorrendo naturalmente e a gente nem percebe, que é o relato que os nossos pacientes trazem, como as perguntas, né, Ju, que você sempre traz para os pacientes, para nós aqui. Então, do nada a gente já está perguntando, né? Nem precisa mais pensar o que eu preciso perguntar, mas já é algo automático que a gente já consegue colocar em prática diariamente. E nas mudanças de hábito é exatamente da mesma forma. Exatamente. E são coisas simples, muitas vezes, ações simples que nós podemos ter, que nós podemos adotar, que vão gerando essas transformações, né? Então, essas ações, elas são nada mais do que escolhas que a gente faz, né? Que criam um movimento, que geram um movimento. E quando a gente faz, por exemplo, uma pergunta, como a Ellen falou, né? Que eu sempre trago, eu já falei aqui já na live hoje, né? Como pode melhorar? Pergunta, por exemplo, já cria uma transformação. Por quê? Ela pode parecer muito simples, mas fisiologicamente falando, ela atua de uma maneira que é como se cortasse circuitos do nosso cérebro. O nosso cérebro está acostumado a fazer determinados caminhos, seguir determinadas vias. E aí a gente joga uma pergunta aí, como pode melhorar? A gente já gera uma transformação. Já é uma ação, uma escolha que a gente faz que cria uma transformação. Por quê? O seu cérebro não está acostumado àquilo, e aí ele te traz para um estado de presença novamente, ele te estimula novas conexões e até mesmo a formação de novos neurônios, né? Então, geralmente quando a gente fala em transformação, às vezes a gente pensa em algo sempre muito grande, muito grande, muito grande. Só que essa transformação muito grande, ela começa muitas vezes com ações e pequenas escolhas, né? Simples como essa. Então, toda transformação parte de uma ação, né? Toda ação gera uma transformação. E como a Ellen falou antes,
que é muito legal da gente ter essa consciência do quanto uma coisa influencia a outra, né? A mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Então, eu sempre falo assim, que se a sua mente não está te influenciando positivamente, você pode utilizar o seu corpo para influenciar a sua mente. Se a sua mente está te influenciando positivamente, ok, como pode melhorar? Mas se não, você utiliza do seu corpo para influenciar a sua mente. Porque quando a gente utiliza do nosso corpo, faz algo com o nosso corpo, vai liberar hormônios na corrente sanguínea. Então, é natural que o estado dos seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos mudem. Assim como quando você tem uma qualidade de pensamentos, né? Pensamentos com uma qualidade boa, o seu corpo também reflete na postura, na maneira como você se sente, na maneira como que você se expressa. E aí é quando a gente começa a ajustar a questão da frequência energética, né? A gente dá uma ajustadinha aí na energia e as coisas começam a fluir melhor e ampliar os caminhos, como o Maurício trouxe aqui nos comentários. Oi, Isso Maurício. mesmo. Ampliando os caminhos, exatamente. E o nosso cérebro não tem o discernimento do que é real, né? Então, o importante é que a gente consiga centralizar aquilo que a gente quer, né? Colocar, focar energia naquilo e fazer uma expansão, né? Dentro daquilo que é possível para nós. Então, a gente não pode ir melhorando, mas sempre é importante que se faça o primeiro passo. E aí tudo se transforma, né? Então, eu tenho muitos exemplos práticos na minha vida, inclusive, dessa transformação que vem acontecendo, que já aconteceu, e tudo partiu a partir do momento, tudo aconteceu a partir do momento que eu tomei a decisão. E tenho muitos relatos, muitos feedbacks também dos pacientes que me trazem, no momento que eles decidiram realmente dar essa virada de chave, fazer acontecer. Tanto que nas avaliações eu sempre falo, você não conciliar a mudança de hábito, do teu estilo de vida, alimentação, exercício físico, não adianta você vir aqui receber um procedimento estético para emagrecimento, sendo que o restante não está alinhado. A gente precisa equilibrar, alinhar, para que aí sim a estética ela entre como a cereja do bolo, né? E traga o real resultado que a pessoa espera. E isso não só no tratamento corporal, tratamento facial também acontece, né? Eu não consigo tratar uma mancha, não consigo tratar um melasma, uma acne, um rejuvenescimento, né? Uma pele que está com flacidez, se o meu paciente não bebe água, né? Então, são pequenas ações que, se elas forem consideradas e implementadas diariamente pelo paciente em casa, o resultado que ele quer vai vir com o passar dos dias, né? E assim como o resultado nas ações diárias, né? Aí entra muito mais da tua parte, que é uma mudança geral, né? Seja de mente, enfim, do físico dos resultados que nós queremos na nossa vida profissional também. Exatamente. E quando muitas vezes a gente pensa na transformação, numa mudança, seja num estado de saúde, seja numa questão estética, seja numa área das nossas vidas, né? Relacionamento, dinheiro, negócio, várias coisas nesse sentido. Uma das coisas que faz com que a gente tenha essa transformação verdadeiramente é a gente trazer para a consciência as nossas escolhas, né? As nossas escolhas de hoje, elas estão criando o que a gente está vivenciando, tá? Ou escolhas que você fez no passado e que você mantém e continua escolhendo. Isso quer dizer que quando a gente deseja transformação, quando a gente deseja transformar alguma coisa nas nossas vidas, que não necessariamente precisa estar ruim, mas porque a gente sabe que pode ser melhor, né? Tudo parte de uma escolha. Então, quando a gente percebe, ok, as escolhas que eu estou fazendo hoje, sem julgá-las, se é ruim ou se são boas, né? Elas estão criando a realidade como está se mostrando. Ok.
para que essa realidade seja mais grandiosa, para que eu tenha mais transformações, para que eu viva tudo do meu potencial, tudo que a gente pode viver, que escolhas eu posso fazer para isso? Né? E aí é quando muitas vezes a gente consegue dissociar um pouco essa dificuldade de mudança ou esse conceito muitas vezes que mudar é difícil. Não é difícil. O que talvez seja difícil seja sustentar a mudança, porque requer que a gente continue fazendo escolhas que vão continuar contribuindo para essa transformação, para essa mudança. Né? Então, às vezes as pessoas elas entram numa guerra, numa briga com a realidade, né? Tipo assim, é isso que está se mostrando. Por que que isso está acontecendo? Por que que é assim? Papapá, porque isso está ruim? Porque isso, aquilo? Porque... uma série de coisas, né? E entra ali num conflito com a realidade. Porém, esse não é o caminho que gera transformação. Isso não vai gerar transformação, só vai gerar mais sentimento ruim ali para você e que vai acabar impactando na tua realidade. O que é que verdadeiramente cria, então, essa transformação, essa mudança para algo melhor, para algo mais grandioso? É trazer realmente esse reconhecimento. Ok, as escolhas que eu estou fazendo estão criando isso. Se esse não é um resultado que eu gostaria ou que eu sei que é possível, eu sei que é possível, que escolhas eu posso fazer, o que eu posso escolher para que então eu tenha isso, para que então eu viva isso, para que então eu seja isso que eu gostaria. E aí você começa a instilar uma transformação a partir da sua ação, trazendo para a sua consciência o que você está atualmente vivendo. E, de novo, sem entrar no julgamento de ruim ou bom, mas para que a gente possa usar conscientemente das nossas ações para gerar transformações positivas, para gerar transformações grandiosas, para gerar coisas nas nossas vidas que a gente deseja, né? Realidades que a gente escolhe verdadeiramente. Exato. Eu sempre penso assim que o nosso pensamento eles mudam a nossa mente, né? As nossas emoções vão mudar a nossa energia e as nossas ações vão mudar a realidade. E claro que nós precisamos mentalizar muito isso, porque quando a gente passa por uma situação difícil, né? O intuito, né, do ser humano, o automático, o inconsciente do ser humano, ele leva o foco para aquele problema, né, para aquela situação. E aí é nesse momento que nós precisamos desse resgate. E eu vou associar isso, claro que nós poderíamos estar dentro aqui, né, mas eu vou associar isso à questão do sobrepeso, né? Então, quando uma pessoa ela gerando, né, aumentando o peso na balança, ela acaba ficando muito para algum problema, relacionando a emoções, né? Aquele problema e a forma de ela recompensar isso tudo, de aliviar isso tudo, é aquela dopamina barata, vamos dizer assim, que é o alimento, né? Com muito açúcar, com muita gordura, aquele alimento gostoso, né? Que inconscientemente o cérebro está entendendo que aquilo ali está fazendo bem. E a pessoa acaba não tendo consciência de que aquilo ali está aumentando o peso dela. E em determinado momento ela vai chegar, né, se olhar no espelho e ver o quanto ela ganhou de peso devido àquela situação. Porque o foco dela era resolver aquele problema e tentar controlar essas emoções. Mais ou menos nesse sentido, assim, quando a gente fala na questão de sobrepeso. Eu trouxe isso porque são casos que nós acompanhamos aqui na clínica, né, que a gente estuda bastante. E no nosso dia a dia, eu tenho um problema emocional, algo na minha vida também, né? E eu falo que em determinados momentos ela também foi muito importante para mim, nesse sentido de fazer, de abrir essa consciência, né, Ju? Não, vamos lá, vamos ver como que nós podemos gerar alguma ação para mudar essa realidade, né?
Então, nessa questão, nesse sentido que eu me refiro quando nós queremos algo, que algo seja transformado. Então, eu preciso olhar com um olhar diferente, não com um olhar, ah, não, eu tô com um problema, como que eu vou fazer, de que forma que eu vou resolver, e sim encontrar soluções para que isso aconteça. E uma das coisas que muitas pessoas estão viciadas em pensar é ver os problemas como problemas e não como oportunidades, muitas vezes, de talvez acessar informações diferentes, ter conhecimentos diferentes. Porque, como eu falo, quando a gente cria o corpo que a gente tem, é porque a gente está usando algum sistema de informação, algumas informações ali para criar isso, né? Seja talvez numa fuga para algo, seja vergonha muitas vezes de ter um corpo, tá? Porque a gordura muitas vezes está associada a isso. A vergonha que a pessoa tem de ter um corpo pode parecer bem bobo, gente, mas tem muito a ver com isso, tá? No inconsciente. E tudo isso vai. Eu comecei a falar um negócio, eu acabei me esquecendo aqui o que eu ia, que eu ia falar. Como pode melhorar? Eu peguei uma vertente aqui, eu acho que eu captei os pensamentos da galera, querendo trabalhar isso, o que mais é possível, como pode melhorar? Tá, mas enfim, vamos lá. Daqui a pouco me vem bem a informação que eu queria trazer para vocês. Mas assim, então as pessoas, elas. Ah, tá, já lembrei, ó, como pode melhorar? Como pode melhorar? Aqui em tempo real. As pessoas são condicionadas a ver problemas como problemas, né? E aí coloca muito a atenção nisso e acaba criando mais disso. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma questão com o peso, com o sobrepeso, muitas vezes ela está com atenção naquilo, naquilo que está criando o sobrepeso, ou no próprio sobrepeso, tá? Tudo depende de onde está a atenção da pessoa. E o que acontece? Quando a pessoa muda a maneira com que ela vê que isso talvez não seja um problema, e sim um convite de uma maneira diferente, para ela funcionar de uma maneira diferente, é quando muda tudo. Então, por exemplo, uma questão com sobrepeso. E se isso não for um problema? E se isso for um convite para você talvez ter informações diferentes sobre o seu corpo, talvez para você funcionar de uma maneira diferente com o seu corpo. E aí vem a ação, aí vem a escolha e aí vem a transformação, né? E isso vale para várias outras coisas nas nossas vidas. É uma questão com dinheiro, por exemplo? E se isso não for um problema? E se isso for um convite para talvez você se educar sobre dinheiro, para você buscar informações diferentes para você aplicar na sua realidade? E se um problema de relacionamento não for um problema, for um convite para você olhar, talvez, como você está funcionando na área de relacionamento, o que relacionamento representa para você, né? Que convite tem nisso que nós muitas vezes achamos que é um problema quando na verdade não é. Sabe por quê? Quando a gente muda esse nosso ponto de vista, é onde a transformação também já começa a acontecer. Então a gente muda a perspectiva como a gente vê e tudo começa a se mostrar de uma maneira diferente, porque você começa a reconhecer que você tem escolha. Que quando a gente acha que algo está acontecendo conosco e aquilo parece que está piorando e tudo mais, muitas vezes tem a ver com nós não reconhecermos que temos escolhas. E nós temos escolhas o tempo todo. E aí, quando a gente começa a trazer essa consciência, a gente começa a se levar para esse lugar de, opa, peraí, eu tenho escolhas aqui. Que escolhas eu tenho diante disso? E aí você começa, escolha por escolha, gerar uma transformação. Colocar a sua energia naquilo que de fato vai transformar, sem ficar brigando de fato com o problema. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas chaves que a gente trabalha aqui dentro da clínica para em questão estética de gordura é a parte da criolipólise, né? O congelamento ali das células de gordura. Mas quem faz
sabe aqui com a gente que existe todo um cuidado integral junto com isso. Então, a gente vai trabalhar junto com a pessoa a totalidade do corpo, da mente, das emoções, oferecendo da maneira mais completa possível. Para quê? Porque o nosso objetivo não é só reduzir ali a gordura do que a pessoa está buscando, no formato ali do corpo e tudo mais, e sim trazer uma mudança sustentável, uma mudança duradoura, alinhar tudo, né? A maneira com que a pessoa está se vendo, a maneira com que a pessoa está se comportando, o seu estilo de vida, as suas emoções, o que ela está alimentando internamente, né? Que aí é quando a gente tem uma transformação verdadeira, uma transformação real, né? Com impacto verdadeiramente. Exatamente. Como o Maurício falou, olhar como oportunidade, complementa muito o que a gente falou. Então, tudo são oportunidades. O que a gente pode melhorar diante disso? O que isso está me trazendo, né? O que eu vou fazer diante dessas informações que eu estou recebendo? Então, né, e eu vou falar pela equipe, porque nós temos uma equipe muito bem alinhada aqui dentro da clínica, e isso era um princípio meu e agora é um princípio também. E o nosso princípio é esse: as pessoas que entram aqui, os profissionais que entram aqui para os pacientes dos pacientes deles, né, enfim, eles têm o mesmo olhar que nós. Eles veem que mesmo a pessoa estar bem para que a gente possa contribuir na vida dela de uma maneira que seja positiva, que a pessoa ela se olhe para. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar aqui dentro e todas estão muito bem alinhadas a esse propósito do bem-estar, né, do acolhimento dentro do nosso oásis, do nosso refúgio, e isso para nós é uma satisfação imensa. E quando a gente consegue alinhar tudo isso, nós conseguimos ver o quanto é satisfatório para o paciente também se reconhecer, se enxergar com outros olhos. Porque nós estamos acostumados a ouvir reclamações, né, Ju? Ah, porque eu não gosto da minha barriga, porque eu não gosto da minha perna, porque eu não gosto da minha celulite, porque eu não gosto do meu rosto. E só que vamos nos amar, vamos ter esse amor próprio, olhar para si, olhar para dentro. E eu sempre digo que a maior beleza é aquela que vem do amor próprio, né? Tão bom quando a gente toma um banho, passa um creme hidratante com amor, né? Ah, eu vou cuidar da minha pele porque ela merece esse cuidado. Eu tenho tempo que eu vou me dedicar aqui, uns 5 minutinhos para passar um creme em todo o corpo. É algo que eu estou fazendo por mim. Então, isso também que a gente faz muito aqui dentro, fazer os nossos pacientes olhar para si com mais carinho, com mais amor. E não tudo no automático, como uma obrigação. Ai, vou ter que passar o creme. Ai, vou ter que fazer isso. Vou ter que, né, preparar uma salada. Não, vamos lá, vamos trazer. A nossa também ela trabalha muito com essa consciência e não com aquelas dietas. Então, a Brenda também que me atende, né, a nossa nutricionista aqui, então eu conheço muito bem dela, e ela não tira toda a alimentação que o paciente gosta, né, tenta reajustar. E isso é muito interessante, porque às vezes quando restringir muito, tu não consegue dar continuidade. Às vezes não, sempre, é fato, né? Eu vou restringir total, eu vou deslizar ali logo ali. E não é esse o intuito, né? Quando nós falamos numa mudança de hábito, de percepção. E tudo contribui, né? Os procedimentos, toda a entrega dos nossos profissionais aqui contribui de uma forma na vida do paciente como um todo. Exatamente. E uma das coisas legais da gente ter em mente, assim, também, quando a gente olha para transformações que a gente busca nas nossas vidas, é a questão de não julgar-se. Ou se a gente está com dificuldade de transformar qualquer coisa nas nossas vidas, a gente está se julgando por isso. Porque o julgamento nos prende a algo e aí dificulta todo e qualquer processo de mudança. Então, eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, né, para o pessoal aqui na clínica também,
a maneira com que eu trago isso é sempre com esse olhar, né? Tipo, se você não se julgasse por isso, se você não tivesse pontos de vista sobre isso, o que então você poderia escolher, né? E aí aquele boom, é aquela liberdade de escolha que gera, né? Se você não se julgasse, por exemplo, muitas vezes por ter criado talvez um corpo aí com sobrepeso, tá acima do peso, ou qualquer outra questão na sua vida, né? E o que então você poderia escolher a partir disso? Porque as pessoas têm uma tendência, como a Ellen falar, né? A Ellen falou que elas nos trazem as suas reclamações, né? Tipo, não gosto disso, não gosto daquilo, tá acontecendo isso na minha vida, tá acontecendo tal coisa, né? E aí tem uma tendência a ficar, às vezes, nessa esfera, nessa frequência da reclamação. Mas isso acaba que não contribui, né? Acaba prendendo ainda mais a pessoa ali. Ok, se você não tivesse pontos de vista sobre nada na sua vida, sobre qualquer coisa que esteja se mostrando, o que então você poderia escolher, né? E é quando a gente se dá a chave da liberdade também para fazer essas transformações. Então, ações que geram as transformações nas nossas vidas, a partir desse espaço da escolha. Então, lembrem sempre, um julgamento, ele prende você e impede uma transformação, impede as coisas de se transformarem. Quando você remove esse auto-julgamento, esse julgamento que você pode ter sobre as suas ações ou sobre a sua vida, você se dá a abertura, o espaço, a liberdade de escolher algo diferente. E a escolha por algo diferente é que faz com que os resultados sejam cada vez mais grandiosos, né? Então, vocês podem até fazer dar uma olhada, né, em algumas coisas nas áreas da vida de vocês, né? De onde vocês fizeram escolhas, muitas vezes porque vocês seguiram a energia, vocês sabiam que aquilo ia criar mais, e aquilo verdadeiramente criou mais para vocês, né? Porque vocês não estavam tendo ponto de vista sobre aquilo. E vocês estavam escolhendo muitas vezes, percebendo no que aquilo estava sendo de contribuição para vocês, né? Oi, mãe, boa tarde. E exatamente. E até como a Ju falou antes, um dos nossos carros-chefe é o procedimento da criolipólise. E é incrível, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o relato, quando eu vejo fotos de antes e depois, porque as pessoas, elas chegam já com aquela mínima, não, eu já fiz de tudo, eu não tenho mais pra correr, vamos dizer assim. E quando a gente consegue alinhar tudo isso, quando nós conseguimos trazer, né, para a consciência delas o que nós podemos contribuir, o que nós, como profissionais, podemos fazer por ela, e ela consegue alinhar, administrar tudo isso no seu dia a dia. Recebe o procedimento aqui, que é um procedimento que não é invasivo, então ela não vai precisar de recuperação, de dias de recuperação, ela não vai precisar ficar sem trabalhar, não vai precisar ficar sem se exercitar. Né? Tanto que o procedimento de criolipólise pode ser feito antes de uma aula de funcional, né? Ou antes de uma aula de musculação, de uma corrida. O paciente ele pode sair daqui e voltar para a sua vida normalmente. E ele tem uma entrega muito grande, muito grandiosa, que vai acontecendo ativamente. E aí a gente vê lá, 30 dias depois da aplicação, a diferença, né? O resultado daquele dedicou, aquele paciente que, né, realmente essa mudança, né? Ele abraçou a causa e fez acontecer, a alegria, a mudança energética já dessa pessoa, a forma como a pessoa vê. Uma das coisas que eu mais ouço aqui, Ju, é a alegria das pessoas ao se olharem no espelho com aquela calça que elas tanto amavam, né? E acabou que não usaram mais, ou acaba marcando mais, já não está marcando tanto, aquela roupa que estava, que ela já não se sentia bem em usar. Então, para que um relato mais esse, né? De ver as pessoas vivendo a sua vida de uma melhor forma, com amor, né?
não se julgando e vendo essas mudanças e comemorando, que é algo também que a gente traz aqui para nós e que a gente coloca em prática com a equipe, como nós devemos celebrar as nossas conquistas, né? Então eu preciso celebrar, eu preciso comemorar isso e ver os nossos pacientes comemorando, celebrando, chegando, entrando pela porta, animado com o resultado do procedimento, não tem preço. Exatamente, isso com toda certeza para qualquer profissional é muito gratificante, né? E como eu agrego, né? A gente tem agregado nos últimos pacientes, nos últimos clientes, alguns casos de facelift energético, né? Porque a gente entende que dentro de nós, né, a gente vai armazenando muitas vezes. O que a gente muitas vezes precisa entender também, né? Ou tem em mente isso, que tudo que a gente projeta, se olhando no espelho, tende a reforçar isso, piora muitas vezes o quadro, né? E aí, quando a gente libera. Vocês tá me ouvindo e me vendo bem? Eu tô. O Insta da clínica que caiu, mas tudo bem. Eu tô. O que a gente muitas vezes pode ter em mente é que a maneira com que a gente se vê no espelho, né, o que a gente projeta quando a gente se vê no espelho, vai fazer muitas vezes com que piore as coisas se a gente não tiver bons olhos, né, sobre nós mesmos. E a gente vai armazenando isso no nosso corpo. E aí a gente tem associado também a técnica de biolipólise essa parte do facelift energético. Por quê? Porque tudo que vocês puderem fazer para desprender as memórias que ficam ali, né, as informações que estão memorizadas no seu corpo sobre isso, vai contribuir para esse resultado ser ainda mais duradouro. Né? Então, a maneira com que a gente se vê reflete muito na maneira com que a gente se mostra, em como o nosso corpo se mostra também. E aí, é claro que vem de acordo com um dos nossos propósitos, né? Enquanto profissionais, contribuir para essa mudança. E aí, tudo que a gente puder fazer acerca disso, para contribuir com isso, a gente vai fazer, porque é exatamente isso que a gente almeja, que a pessoa possa ter essa real mudança, né? De se olhar, se gostar, sem ter que, assim, ter feito coisas muito invasivas ou até mesmo criando uma distorção de imagem sobre ela mesma, né? Para refletir da maneira mais positiva possível, com o mínimo de invasão possível, que nesse caso não é invasiva, né? E que a gente sabe que alinhado com vários outros pilares, esse é um resultado duradouro, né? Sustentável. Exatamente. Essa associação de tudo. E teve, depois das avaliações, assim, trazendo aqui alguns relatos de casos que a gente já teve, nós tivemos já vários pacientes que vieram na avaliação, na nossa conversa, que a gente explicou tudo isso, e nós colocamos que eles pararam para pensaram. Então, eu vou colocar isso em prática para que realmente o valor que eu vou investir nesse procedimento, ele me traga resultados, né? Eu tenha sobre isso. E é muito isso que a gente pensa. Eu quero, né, que o meu ele se sinta bem com o investimento que está fazendo. Mas para isso nós precisamos dessa colaboração e dessa mudança de hábitos, de rotina do meu paciente lá no seu dia a dia. É o que realmente vai fazer toda a diferença agregado com o procedimento estético. E é isso, né, Ju? Nós sempre ficamos muito felizes, né, em ver esses relatos, em receber esses feedbacks, em ver o quanto a contribui. Oi? E fazer parte dessa transformação, né? Para nós é muito gratificante isso. Exatamente. E só acrescentando, não sei se tu já está com ideia, tu já estava encaminhando para o final? Sim, mas vamos lá. Só assim, ó, para trazer mais um negocinho assim, ó, tipo, que é uma riqueza de informação para as pessoas também, que é o seguinte.
Tenham em mente, gente, que todo o cuidado, toda vez que vocês incluírem o corpo de vocês nas escolhas de vocês, vocês estão contribuindo para todas as áreas da sua vida, tá? Porque assim, a gente acabou também entrando aqui, a gente nem se apresentou direito, né? A Ellen é esteticista de formação, docente, proprietária aqui da clínica, né? Já tô te apresentando por cima. Eu sou facilitadora de consciência, praticante de barras, de facelift energético. Também tenho formação em fisioterapia e mestrado em envelhecimento humano. E eu me lembrei dessa parte da nossa formação, por quê? Porque, vista todo esse nosso conhecimento acerca do corpo humano, o que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória enquanto profissional? Que as pessoas, quando elas não estavam bem, muitas vezes em alguma área da vida delas, o corpo delas demonstrava isso, na postura, muitas vezes no formato, caminha de cabeça baixa, enfim, tem várias coisas assim que o corpo manifesta isso. E ao contrário também é verdadeiro, né? Quando a pessoa tá com as áreas super bem, fluindo assim e tudo mais, tá contente, tá satisfeito com as coisas que estão se mostrando na sua vida e tudo mais, ela tem uma tendência a ser um pouco mais expansiva, um corpo, talvez uma postura diferente, um caminhar diferente, né? Um portar-se diferente. E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha no corpo, outras áreas da nossa vida refletem. Então, sempre incluam o corpo de vocês nas suas ações, nas suas transformações. Levem o corpo junto, incluam o corpo junto, sabendo que cada coisa que vocês fazem, seja uma massagem, uma sessão de barras, uma sessão de criolipólise, o que quer que vocês façam, que inclua o seu corpo, uma atividade física, uma corrida, vai impactar em outras áreas da sua vida, porque está tudo ligado ao nosso corpo. Quando a gente trabalha no nosso corpo, outras áreas da nossa vida refletem. Assim como quando coisas da nossa vida acontecem, o nosso corpo vai manifestar, vai demonstrar. Então, zelem por algo que é extremamente precioso para nós, o nosso corpo, que nos permite ter sensações, vivências, experiências incríveis que sem ele nós não teríamos. Exatamente. Eu quero deixar uma pergunta. Já estou fã das perguntas, Ju. Eu quero deixar uma pergunta e para que o pessoal que está nos assistindo reflita sobre ela. Qual a pequena ação que você vai colocar em prática ainda hoje para levar neste processo de transformação? Então, o que você gostaria de transformar na sua vida e qual a ação que você vai precisar tomar para que isso aconteça? Muito bem, anotaram, pessoal? Anotaram? Gostei. Isso aí. Nós esperamos todos na clínica com um cafezinho. Venham fazer avaliação, venham conversar conosco. Nós estamos aqui de portas abertas e esperando vocês para auxiliar em qualquer processo. Então, nós temos aqui dentro uma equipe multidisciplinar que vai conseguir, com certeza, orientar pelo caminho que você está precisando. Temos terapeuta sistêmica, temos nutricionista, temos biomédica. Eu que trabalho com a parte da estética, massoterapia. A Ju que trabalha como facilitadora de Axis. Então, a gente consegue um despertar grandioso, maravilhoso aqui. Com certeza a gente consegue contribuir de uma maneira positiva, a gente consegue entender e ver aonde que nós podemos incluir o nosso trabalho para que possa te auxiliar. Isso aí. Isso aí. Se vocês percebem o chamado para uma transformação, que a gente pode contribuir para a realidade de vocês ser ainda mais grandiosa, venham que nós estamos de portas abertas para ser esse local onde vocês associem, né? Transformação, refúgio, bem-estar, consciência, desenvolvimento, beleza, saúde, tudo num só lugar, né? E vai ser um prazer recebê-los aqui. Ó, minha mamis querida, sucesso e muita transformação, parabéns pelo excelente trabalho em contribuir com a vida das pessoas.
Gratidão você por sempre me apoiar, por ser case aí do meu trabalho, né? Eles refletem tudo aquilo que eu falo. Maravilha, maravilha termos as mamães nos assistindo e nos apoiando sempre. Isso aí. Um beijão, gente. Isso, né, Ju? Isso aí, gratidão pessoal que esteve conosco até agora. Faremos mais lives, estaremos mais presentes por aqui. Como pode melhorar? Isso aí. Beijo. Até mais.